Evangelho de Mateus, capítulo 1. Os primeiros 17 versículos é a genealogia de Jesus e depois a história da concepção de Jesus. Prontos? Amém? Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera ou Zerá, não sei, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazão, Naazão gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, primeira geração. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, segunda geração. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Verso 18, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo, e notem aqui, irmãos, Jesus Cristo, já não tem mais o artigo O, depois eu falo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eterno Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus, e que palavra santa e bendita. E nós estamos aqui na Tua casa, Senhor Deus, reunidos como igreja, como congregação santa, de homens e mulheres chamados, ó Deus, para o Teu reino. E nós queremos, Deus, clamar do Teu favor sobre nós. Sobretudo, Deus, peço que apesar de mim, ó Deus, da minha incapacidade, Tu me dê graça para ministrar a palavra que Tu tens colocado no meu coração nessa noite. Que a Tua igreja cresça hoje em graça e conhecimento, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Meus amados irmãos, o livro de Mateus, ou nós podemos dizer o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, embora esse livro esteja no primeiro lugar no Novo Testamento, não é necessariamente que ele, não diz necessariamente que ele tenha sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. Aliás, é provável que o primeiro evangelho que tenha sido escrito é o de Marcos.
Mateus, ele faz parte, irmãos, daquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Essa expressão sinótico, ele vem de duas palavras gregas, e o significado é ver conjuntamente, ver um do lado do outro, estar parelhos. Então, isso significa sinótico. Portanto, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, basicamente falam dos mesmos fatos, ou seja, da vida e do ministério de Jesus. Nós podemos, irmãos, iniciar a exposição desse livro fazendo 3 perguntas importantíssimas em quaisquer livros da Bíblia que nós queiramos ler. Perguntas como: quem escreveu? Por que ele escreveu? E para quem ele escreveu? Irmãos, para sabermos então diferenciar os porquês e os para quem dos evangelhos, nós precisamos saber que Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Então nós sabemos que Mateus é o autor do evangelho que leva o seu nome, mas por que e para quem ele escreveu? Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. E o seu objetivo era apresentar Jesus Cristo como o Rei dos judeus, como o Messias ungido. Quando Jesus foi, irmãos, crucificado, lá acima da cabeça de Jesus, Pilatos ordenou que fosse colocada uma plaquinha, naquela plaquinha tinha uma inscrição. Interessante, irmãos, que me lembro agora, quando eu era muito pequenininho, estudava no colégio de freiras, eu estava lá fazendo aquilo que eles chamam de primeira comunhão, e eu lembro nitidamente, irmãos, de perguntar à professora, o que significa aquelas letras em cima da cruz? E eu lembro nitidamente daquela professora dizendo, não sei o que significa. Vocês sabem? Aquilo significa, irmãos, Jesus, o Rei dos judeus. Lá umas iniciais em latim, e significa Jesus, o Rei dos judeus. Olha só, irmãos, nós não sabemos ao certo em que ano o evangelho de Mateus foi escrito. Não há exatamente um consenso, todavia presume-se que tenha sido escrito lá por volta do ano 60 depois de Cristo, numa época de muitas tensões entre judeus fiéis à tradição judaica e judeus já convertidos, judeus cristãos. E veja, irmãos, ainda que a título de introdução, nós precisamos saber que Mateus, ele usa o Antigo Testamento para fazer uma defesa histórica de que Jesus é de fato o Messias, o rei que havia sido prometido segundo a linhagem de Davi. Mateus está então dizendo que Jesus é o rei que havia de vir e que de fato veio, mas ele também se ocupa em responder uma pergunta: se ele é rei, óbvio, não veremos isso hoje, mas ao longo do livro, se Jesus é rei, onde está o seu reino? E uma outra coisa, meus amados, Mateus está escrevendo também para explicar aos novos cristãos o porquê de tanta perseguição por parte dos judeus e ainda justificar a pregação do evangelho aos gentios. Os judeus achavam que era só para eles que o rei havia de vir, o Salvador viria somente para eles, mas Mateus vai dizer, não. Ele veio para nós, mas veio também para o mundo todo, e veremos isso ao longo do evangelho. Nessa noite, irmãos, eu quero ver os versos, obviamente não todos, mas apenas alguns, os versos de 1 a 17, como Mateus faz aqui uma exposição dessa genealogia de Jesus, para demonstrar, e isso é importantíssimo, irmãos, demonstrar a ancestralidade de Jesus e assim deixar claro que de fato ele veio da linhagem real do rei Davi. E dos versos de 18 a 25, nós veremos a chegada de Jesus, o rei que havia de vir a este mundo. Então, dito estas palavras, irmãos, eu quero orar mais uma vez, irmãos. Senhor, eu quero pedir a Deus, sobretudo, Pai,
Que o Senhor abra os nossos entendimentos, abra o nosso coração, ó Deus. Nós estamos começando hoje a percorrer essa estrada, Pai, desse evangelho tão significativo, tão singular para as nossas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que sobre nós todos, a Tua bênção, Senhor, esteja na forma de abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para crescermos, Pai, nesse conhecimento tão especial da Tua palavra. Que seja assim em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus amados irmãos, por que nós necessitamos de estudar a genealogia de Jesus? O que isso pode nos ensinar? Se pensarmos a partir das nossas mentes ocidentais, nós não vamos conseguir entender ou mesmo ter isso como algo necessário para nós. No entanto, nós devemos lembrar que, para os judeus, a origem das pessoas, a sua ancestralidade, a sua história, os acontecimentos, era algo extremamente importante. Por exemplo, irmãos, tempos atrás, a minha filha começou a levantar a árvore genealógica da nossa família, do nosso sobrenome. E ela já foi bem longe e descobriu muitas coisas importantes da nossa vida. Se um dia nós quisermos ser cidadãos italianos, nós teremos que ter toda essa árvore genealógica pronta, levantada. Então há uma importância em saber quem foram os nossos antepassados, de algum jeito. Mas para o judeu, era extremamente importante ele saber quem haviam sido os seus antepassados. E Mateus, irmão, aliás, uma informação, quem guardava toda essa informação era o Sinédrio. Eles tinham todos os livros onde estavam escritos os nomes de todos os antepassados dos judeus. E Mateus, então, vai usar desta cultura para demonstrar aos judeus quem era e de onde havia vindo Jesus, e assim provar que ele era realmente o Messias e o rei segundo a casa de Davi. E só observando aqui, irmãos, que obviamente, eu já falei, nós não vamos ver verso a verso da genealogia, ainda que deveria ser muito importante vermos, mas por questões de horário, de tempo, a gente não vai ver tudo. A gente vai ver apenas alguma referência de um ou outro versículo. Veja, o primeiro verso que nós lemos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, ele já dá um salto enorme, ele vai lá atrás, já vai falar filho de Davi, e ele pula um grande espaço e vai lá dizendo filho de Abraão. Meus irmãos, Mateus, ele se direciona aos seus leitores e lhes apresenta o nome de Jesus, o Cristo. Aliás, ele não fala Jesus, o Cristo, mas de Jesus Cristo. O que Mateus está dizendo, irmãos, o que ele está fazendo, o que ele está querendo dizer aos judeus que já eram cristãos, algo como que dizendo para eles: olha, o Jesus que vocês esperavam, o Messias, ele já está entre nós. Ele liga o que é Jesus, ele era o Messias, o que havia de vir, o ungido de Deus. Ele liga agora os dois nomes como se fosse um próprio sobrenome de Jesus, aquilo que Jesus é de fato. Por isso ele diz Jesus Cristo. Então, logo de imediato, irmãos, nós olhamos para este primeiro versículo e nós somos informados de que Jesus significa Jeová salva. Portanto, Jesus é o Salvador de todos aqueles que nele creem. O nome Jesus significa Salvador. Ele é o Salvador, ele é o Messias enviado por Deus, conforme havia sido prometido desde lá do Jardim do Éden. E repentinamente, irmãos, repetidamente, ao longo de toda a palavra de Deus, de toda a história, ele é citado, ele é anunciado e ele é esperado por todos os profetas, por todos aqueles que conheciam as Escrituras. Jesus, ele era esperado. Outra coisa, irmãos, quando Mateus escreve a genealogia de Jesus, fica muito claro que ele tanto liga Jesus, e isso aqui, irmãos, é extremamente importante, ele liga Jesus tanto aos patriarcas,
como também o liga aos seus ancestrais gentios. Como, por exemplo, ele vai falar do nome de Raabe, ele vai falar do nome de Tamar, de Batseba, de Ruth. Agora vejam, irmãos, que nesse primeiro versículo, Mateus está dizendo que Jesus era o Salvador, o Rei, o Messias esperado, e de imediato ele diz, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí eu quero citar aqui o profeta Jeremias, que vai dizer assim, Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, esse renovo é Cristo, um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria, executará o juízo e a justiça na terra. E aí o próprio Jeremias, capítulo 33, verso 15, naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Irmãos, Jesus já era anunciado pelo profeta como o descendente do rei Davi, que haveria de reinar eternamente. E aí lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, Jesus é apresentado como aquele que viria depois de Davi, e seu reino seria eterno. E aí o profeta Isaías também deixou registrado assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Está em Isaías 9, de 6 a 7. Entretanto, irmãos queridos, Mateus, ele volta ainda mais na história e apresenta Jesus como filho de Abraão. E com isso ele está dizendo que o propósito para o qual Israel havia sido chamado agora é cumprido por Jesus. O povo que Deus separou, o povo de Israel, falhou, mas Jesus não falhou. Jesus era o perfeito que havia de vir. E ele então, Mateus, ele vai alargar as fronteiras, dizendo que não era mais um único povo chamado por Deus, mas em Jesus, todos os povos da terra são chamados a serem povo de Deus. Mateus, meus irmãos queridos, certamente está trazendo à memória a aliança que Deus havia feito com Abraão, na qual todas as nações seriam abençoadas pela descendência de Abraão, ou pelo descendente de Abraão, e assim mostrando que em Jesus tudo havia se cumprido, e agora uma nova e eterna aliança estava estabelecida, irmãos. Por isso que na ceia, quando nós lemos os textos bíblicos, fala de uma nova aliança. O rei esperado pelos judeus, segundo a ordem de Davi, havia vindo, aquele que desde Abraão havia sido prometido para abençoar, o descendente abençoador, aquele que havia de vir para abençoar todas as nações, tinha chegado. E nós somos parte daqueles que são abençoados. Segundo ponto, irmãos, a genealogia de Jesus nos mostra o caráter universal da vinda de Jesus. Veja, irmãos, quando olhamos para o verso 3, nós vemos Tamar. No verso 5, Raabe e Ruth. No verso 6, ele fala da mulher de Urias, que é Batseba. Ou seja, ele está citando nomes de mulheres na genealogia, irmãos. Mas que absurdo! Como ele pode fazer isso? A genealogia, irmãos, era estritamente para nome de homens. Em genealogia, você não vê citar nome de mulher.
E aqui Mateus atrevidamente vai citar nome de mulheres. E vejam, mulheres gentias, que essas mulheres estão fazendo aqui, meus irmãos. Tamar, olha só, Tamar, ela se fez de prostituta e teve um filho com seu sogro, para herdar o seu direito à herança, porque o marido havia morrido. Raabe era prostituta em Jericó. Ruth era moabita, um povo excluído, um povo que os judeus não queriam nem ver de perto. Ele fala de uma tal de mulher de Urias. A mulher de Urias é Batseba, aquela que adulterou com o rei Davi. O que essas mulheres estão fazendo na genealogia do Senhor Jesus Cristo, irmãos? Vejam, queridos, que com isso nós somos informados por Mateus de que Cristo não viera somente para os judeus. Há um caráter universal na genealogia de Jesus e nós fazemos parte desse povo que foi alcançado e abençoado. Nós, gentios por nascença, fomos incluídos por Deus na sua graça transbordante, irmãos. De fato, Ele está nos fazendo lembrar que o muro de separação foi derrubado e que a vinda de Jesus foi um evento salvador a todos os povos da terra. E mais uma vez, irmãos, somos lembrados da grande comissão do capítulo 28 de Mateus, dada por Jesus, para que todos nós fôssemos daqui aos confins da terra, para pregar e anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Nos faz lembrar ainda, irmãos, que para Deus não existem filhos perfeitos. Haja vista que todas as pessoas da terra carecem de salvação, estando todas debaixo do mesmo pecado. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, irmãos, vamos ao ponto 3, a origem e o nascimento de Jesus. Verso 18 vai dizer assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estando comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Como assim? Antes dela e José irem morar na mesma casa e terem relações, Maria se vê grávida. Como assim? Uma mulher comprometida com outro homem? Uma mulher comprometida em contrato de casamento, de repente se vê grávida. Como explicar isso à sociedade? Como explicar isso a José? Meus irmãos, Mateus, ao falar do nascimento, está trazendo Jesus, o Rei Messias prometido, direto para dentro da nossa realidade, nos mostrando como o nosso Salvador veio a este mundo conforme a sua soberana vontade. Jesus, o soberano Deus, irmãos queridos, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Jesus, o soberano Deus, Ele se esvazia da sua glória, Ele vem à finitude desse mundo na forma de homem, nasce como filho, como aquele que dependia de uma mulher. O Criador, o Todo-Poderoso, para não morrer de fome, foi sustentado pelo leite da criatura, irmãos. Ó, o poder de Deus, isso é graça de Deus, isso é misericórdia de Deus. Notem, queridos, que Mateus está dando uma informação extremamente relevante para todos nós. Sabe, queridos, por vezes nós somos facilmente vencidos no percurso da nossa caminhada missionária. Spurgeon, lá no século XIX, ele vai dizer assim, 18, ele vai dizer assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. E todos nós somos missionários. Sobre todos nós está a grande comissão de Jesus para anunciarmos o Evangelho. Por muito pouco, irmãos, quando eu digo que nessa caminhada de nós como missionários, por muito pouco, às vezes, desistimos de servir a Deus. Por muito pouco as pessoas jogam a toalha, abandonam tudo, deixam para depois, deixam em segundo plano, perde aquele interesse, aquele ânimo,
aquele desejo de servir a Deus em todos os lugares onde ele possa estar. Por muito pouco, meus irmãos, as pessoas desanimam de estar na igreja servindo a Deus, e me permitam lembrar os irmãos de algo que já falei aqui muitas vezes: vir à igreja é prestar culto a Deus, não é a mesma coisa de que assistir ao culto. Nós somos chamados a prestar um serviço de adoração ao nosso Deus, irmãos. E isso faz toda a diferença. E isso é extremamente diferente de quem vai a uma igreja assistir o culto. Nós não somos espectadores, mas participantes ativos na obra e no serviço do Rei Salvador Jesus Cristo. A nossa reunião aqui na igreja faz parte de uma parte de nossas obrigações cristãs. Cada um de nós, irmãos, tem uma função no reino de Deus. Fomos e somos chamados a exercê-las, a fazer, a praticar as obras que Deus preparou para cada um de nós na eternidade, irmãos. Mas veja, no entanto, esse entendimento, ele destoa muito do que tem sido ensinado em muitos ambientes religiosos, que ao contrário de serviço, que ao contrário de doar-se, de gastar-se pelo reino de Deus, em muitos ambientes as pessoas são ensinadas à cultura do lazer, do entretenimento, de ir à igreja para ser agradada. Irmãos, o Evangelho não nos chama para sermos agradados, o Evangelho nos chama para nós nos doarmos, para nos gastarmos, para como aquelas pessoas que estão lá na Venezuela sem picareta, sem pá, sem nada, arrancando concreto com as próprias unhas. Isso é uma linguagem do Evangelho, irmãos, de nós encararmos, de nós botarmos a mão no arado, não olharmos para trás. É preciso tirar concreto, nós tiramos, desde que nós não esmoreçamos, irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho. Jesus não se deteve, ele não diz, mas Pai, eu não posso deixar de ir, não, ele quis vir, ele esvaziou-se da sua glória, ele veio à finitude deste mundo, ele veio nascer como homem, ele veio despir-se da sua glória, ele veio lavar os pés de gente pecadora, irmãos, e quem somos nós para dizer não ao reino de Deus? Quando olhamos, irmãos, para esse verso 18, nós vemos Maria, veja, irmãos, nós vemos Maria, uma mulher muito jovem, talvez 12 a 16 anos, desposada ou comprometida com o seu noivo José, sendo chamada a ser a mãe de Jesus. Maria estava comprometida com José. Eles haviam assumido um contrato de casamento onde, embora já pudessem ser considerados como que casados, ainda não moravam juntos. Havia um período de 1 ano a 2, onde o contrato era feito, então a noiva esperava esse período, em que depois disso o noivo vinha até a sua casa buscá-la. Ela esperava pelo dia em que José, com uma grande comitiva, com luzes acesas, viesse até a sua casa, então a levasse para a casa dele e assim consumassem o casamento. Mas nesse tempo, irmãos, enquanto aguardavam o tempo necessário para poderem morar na mesma casa, ela é chamada por Deus para ser a mãe de Jesus. Ela não recuou. Ela não voltou atrás, apenas ouviu o chamado, creu nas palavras que o anjo do Senhor lhe falara e ficou grávida pelo Espírito Santo. Aqui está a sua serva. Veja a maturidade de uma menina, de uma adolescente. Mas e agora, meus irmãos, como explicar isso a José? Como explicar isso à sociedade daquele tempo? Se hoje de alguma forma ainda causa constrangimento, quanto mais, irmãos, naquele tempo. E não só isso, uma mulher em que em seu período de compromisso de casamento engravidasse, certamente seria considerada uma adúltera, e poderia ser levada à morte até mesmo por apedrejamento.
E Maria sabia disso tudo, irmãos, mas ela não voltou atrás, ela não recuou, ela não podia negar o privilégio concedido por Deus. E quantos cristãos têm negado o privilégio de dizer publicamente que é servo de Deus, e que, se necessário for, morre pela obra? Como, irmãos, como José reagiu a essa notícia? Como ele acreditaria que Maria estava grávida sem ter tido relações com outro homem, sendo que ela havia ficado 3 meses fora da cidade, na casa da sua prima Isabel? Veja, irmãos, como é sério, como o cenário todo traz um agravante. Maria recebe o anjo, engravida, e ela decide visitar Isabel, porque Isabel estava grávida e ela queria ir lá ver sua prima, e fica 3 meses fora. Quando ela volta, ela tem que dizer para José: estou grávida. Veja, verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Meus irmãos, José soube do ocorrido, mas não sabemos certo como isso foi. Mas talvez depois de 3 meses algo tenha ficado evidente, tenha ficado visível. E o texto nos diz que ele era um homem justo. Mas o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que José era um homem que seguia fielmente a lei judaica. A referência não dá a José um status quo de homem justo, mas de um seguidor fiel, rigoroso à lei judaica. Embora seja evidente que ele era um homem de bom caráter, mas o sentido aqui não é de que ele fosse a pessoa mais justa, sem pecado ou perfeita, mas de alguém que simplesmente cumpria a lei. Mas esse homem justo, cumpridor da lei, compromissado com aquela moça, diante da sua gravidez, como ele agiria? José está aqui, irmãos, diante de um dilema. Pela lei, José sabia que Maria seria apedrejada ou exposta publicamente à vergonha. Talvez ela escapasse do apedrejamento, porque os romanos haviam proibido o apedrejamento em público, mas devemos lembrar que um homem, ali o Estevão, havia sido apedrejado. E certamente não era isso que ele queria, irmãos, pois a amava e não desejava que ela fosse difamada, ou mesmo morta. Agora, irmãos, entrem na cena, irmãos, entrem dentro da história. Vocês conseguem imaginar a tensão que havia na mente e no coração de José e também no coração de Maria? Maria não lhe disse nada sobre a visita do anjo do Senhor. Por outro lado, José tinha certeza de que sua esposa o havia traído. Portanto, se o caso era ser fiel à lei, ele resolveu então divorciar-se dela secretamente. É isso, irmãos, que Mateus está dizendo aqui no final do verso 19. Resolveu deixá-la, essa palavra deixá-la é divorciar-se, sem que ninguém soubesse. Como? Como isso era feito? Meus irmãos, havia na lei uma saída que dava amparo a esse caso de José, e José falou: vou usar do que a lei me permite. Lá em Números capítulo 5, dos versos 11 a 31, diz que o marido poderia levar 2 testemunhas de forma privada ou secreta, divorciar-se de sua noiva, ou no caso, esposa. Então, desta forma, irmãos, ainda que Maria estivesse grávida, não seria tido por adúltera. Haja vista que o filho seria como que de José, que na realidade, de certa forma, já era seu marido, mas José fala: eu vou me divorciar dela, eu não tenho que dar explicação para a sociedade, eu simplesmente vou me divorciar e vou embora. E ela não vai ser apedrejada, eu assumo o ônus da culpa. Alguns comentaristas, irmãos, chegam a dizer que talvez, o pensamento de José fosse dar a ela uma chance de casar-se a tempo com o pai da criança, então assim ela estaria preservada. Mas então, irmãos, em meio a toda essa tensão,
Deus envia um bálsamo, o bálsamo da sua misericórdia sobre a vida de José. Veja, verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber a Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, então, irmãos, como muitos de nós, ou todos nós, antes disso ele tentou resolver a situação do seu jeito, segundo a sua justiça. Mas Deus está nos ensinando que ele sempre tem uma saída melhor. De fato, irmãos, nós podemos fazer planos, mas a Bíblia vai dizer algo muito especial para cada um de nós. O homem faz planos, mas a última palavra é do Senhor. Queridos irmãos, Deus envia o seu anjo, novamente, o mesmo anjo, e agora aquilo que em secreto fora dito para Maria, em sonho é dito também a José. E notem, queridos irmãos, que o anjo se dirige a José dizendo: José, filho de Davi. Mas por quê? Porque ele vai suscitar um ancestral dele lá distante. Por que José, filho de Davi? Porque o tema de Jesus, o rei, é mais uma vez lembrado assim como havia sido feito na genealogia. O anjo faz questão de dizer: José, o que está sendo gerado lá naquele ventre é o descendente real, é o Messias esperado, é o rei que havia de vir ao povo judeu. Porque, irmãos, assim, para que assim então ficasse claro que a criança que estava sendo gerada era realmente o rei, o prometido, segundo a linhagem de Davi. O anjo confirma a José a segurança do seu casamento, dizendo a ele que deveria receber Maria por sua esposa. E então faz saber que aquela criança havia sido concebida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, certamente se Deus não diz isso a José, dificilmente ele acreditaria, ainda que Maria lhe dissesse: estou grávida pelo Espírito Santo. E nós somos, irmãos, especialistas em tirar nossas próprias conclusões. Veja, irmãos, não era uma gravidez por adultério, não havia outro homem, e sim uma ação sobrenatural por parte de Deus. E ainda diz mais a José: aquele menino era o Salvador, e devia pôr nele o nome de Jesus, significa Jeová é Salvador. José, irmãos, estava tendo aqui o privilégio de ouvir de Deus que o Messias, o rei tão esperado e anunciado ao longo dos tempos, estava sendo gestado por sua esposa, uma jovenzinha cheia de fé, de moral ilibada, conforme José esperava que ela fosse. Agora, me deixe dizer algo ainda, irmãos. O anjo disse que Jesus salvaria o seu povo do pecado deles. E esse era e foi o propósito da vinda de Jesus, fazer-se homem e na forma de homem vencer o pecado. Jesus não veio como esperavam os judeus para livrá-los do poder romano, mas para que os que nele crescem fossem libertos do poder do pecado e da morte. Por isso nós cremos em Jesus, irmãos. Crendo em Jesus, fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder da morte. Amém, irmãos? Agora vamos adiantar aqui. Deus, ele não vai deixar ponto sem nó. Verso 22 vai dizer assim: ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
José, então, agora sabia a verdade sobre sua esposa, o mistério da gravidez havia sido solucionado, Deus o havia feito saber de forma sobrenatural do que havia acontecido. Agora ele sabe da encarnação de Jesus e também do seu propósito na terra, que é salvar o seu povo do seu pecado. Então, para fechar a conversa, o anjo explica a história com a história, ou seja, irmãos, a Bíblia explicando a Bíblia. E lá o profeta Isaías vai dizer assim, que foi citado aqui nos versículos que lemos: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Isaías 7,14. Notem aqui, meus irmãos, que o anjo está dizendo que tudo o que estava acontecendo já havia sido anunciado pelo profeta Isaías. O que nos faz saber, irmãos, que a palavra de Deus é real, ela é santa, ela é verdadeira, e ela se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá totalmente até o último dia. E depois disso, José, ao despertar do sono, tinha tudo em seu coração. Não havia mais dúvidas, não havia mais dor, não havia mais medo, tudo havia cessado. E assim, irmãos, em submissão a Deus, ele recebe Maria por sua esposa. E aqui, irmãos, um detalhe muito interessante: ele não esperou o contrato acabar, havia uma barriga crescendo. José, então, provavelmente adiantou o tempo do casamento, assumiu Maria como esposa, assumiu Jesus como filho, irmãos. Assumiu Jesus como filho. E aqui uma última palavra ainda, queridos, no verso 25. Mateus faz questão de reforçar a concepção virginal de Jesus e ainda nos faz saber que José não teve relações sexuais com Maria até que ela desse à luz ao nosso Salvador Jesus. O que de fato aconteceu depois, conforme o próprio Mateus registra em 12,46, em 13,55, falando dos irmãos e irmãs de Jesus, filhos de Maria e José. Portanto, irmãos, nós temos a mais plena consciência bíblica de que Maria, ela foi sim engravidada, virgem, mas depois ela tornou-se uma esposa, como todas as outras se tornam. Teve filhos e filhas. Concluindo, irmãos, quando olhamos para todo o relato bíblico de Gênesis até Apocalipse, nós temos plena certeza que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. O homem caiu, foi vencido pelo pecado, mas isso não pegou Deus de surpresa. Jesus, ele é, como diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus sacrificado desde a eternidade. Deus não tinha um plano B, Deus tinha tudo estabelecido de como haveria de acontecer. Ao longo da história, irmãos, Deus usou homens poderosos para cumprir o seu propósito, mas usou uma jovenzinha para o maior evento de toda a história humana. Nada, irmão, nada pode ser maior do que o Criador deixar a sua glória para fazer-se servo e, na forma de servo, servir ao propósito de salvar homens pecadores como nós. Nada pode ser maior do que isso. O maior milagre, irmãos, que pode ter acontecido na minha e na sua vida é termos sido salvos do nosso pecado. Uma última palavra: quando olhamos para Isabel e Zacarias, parece que Deus demorou demais para chegar até eles, porque Isabel engravidou já sendo adiantada na idade. Quando a gente olha para o estado de Maria, a gente fala: nossa, mas Deus chegou cedo demais aqui, ela era apenas uma menina. Mas saiba, meus irmãos, Deus sabe exatamente a hora de agir, no tempo certo, aquilo que Ele planejou, e me permitam dizer, aquilo que Ele decretou para mim e para vocês, se cumprirá plena e totalmente. Assim como nós, José, que pensava ter algo indissolúvel para resolver, mas o que parecia ser uma tragédia, tornou-se uma bênção. Às vezes nós estamos diante de situações, nós olhamos e nós não sabemos como achar a saída.
Não achamos a ponta do novelo, mas Deus sabe exatamente como nos dará o livramento, a resposta, como nos dará a solução e a situação em qualquer estado ou caso da nossa vida, irmãos. Deus não chamou José, antes de tudo, e falou: José, é o seguinte, vamos bater um papo. Vai acontecer isso, isso e isso, mas fica firme que eu estou com você. Não, irmãos. Ele deixou José passar por toda aquela aflição para ser tratado da sua própria justiça, para então falar com ele, para então moldá-lo e trazê-lo e fazer dele um homem ainda melhor, um pai ainda melhor, irmãos. Deus trata conosco. Deus nos avisa, Deus nos fala pela palavra dele, mas Deus não vai vir pessoalmente falar com a gente, falar: olha, fica esperto, fica ligado, fica preparado, vai acontecer algumas coisas. Não, irmãos, às vezes nós passaremos por momentos da nossa vida que são extremamente difíceis, mas como eu já disse outras vezes, às vezes a graça e a providência de Deus parece carrancuda, mas Deus sabe exatamente como tratar com os seus filhos, e louvado seja Deus que somos chamados de filhos. Portanto, irmãos, não há problema grande demais diante de Deus. Deus é maior do que os nossos problemas. Mas uma palavra poderosa para nós hoje é fé. Que fé seja para nós sempre um norte, que nós caminhemos pela palavra de Deus, que nós caminhemos pelo caminho de Deus, cientes e certos de que há um propósito na nossa vida e através de nós para este mundo. Que Deus nos use, assim como usou a jovenzinha Maria, que Deus nos use para o louvor da glória dele. Se põe de pé, queridos. Senhor Deus, queremos te louvar, Pai, por esta noite. Queremos te louvar, ó Deus, porque pudemos estar aqui na tua casa nessa noite, saudáveis, vivos, vívidos, com as nossas esperanças renovadas, podendo orar, podendo interceder, podendo contribuir, podendo ter a nossa fé renovada, Senhor Deus, que nós possamos sair daqui da casa do Senhor nessa noite, certos e conscientes de que o Senhor é mais poderoso do que os problemas, de que assim como usou a Maria, o Senhor pode usar também a cada um de nós para o louvor da sua glória. Deus, pois tudo está nas tuas mãos, eis-nos aqui, Senhor Deus, usa-nos conforme a sua vontade. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre nós, sobre esta igreja, sobre os irmãos que não puderam estar aqui hoje, que tudo corra, Senhor, conforme a ação da tua misericórdia. É o que eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.